Bom dia. Olha essa cara inchada. Bom dia. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Então, bora. Bora. Instagram, chama o povo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amor. Bom dia. Eu tô com voz de travesseiro ainda. Tô com a cara amassada ainda. Bom dia, meu amor. Sextou, gente. Sextou. Hoje eu vim falar mais um pouquinho sobre entidades. Vocês querem ouvir? Ou não quer? Não gosta desse assunto? Tem medo? Tem ponto de vista sobre isso? Não quero nem saber, não quero ouvir. Deixa eu sair correndo daqui. Bom dia, Claudiane. Sabe que até esses dias atrás eu fiz uma live no dia 2 de novembro, né? Falando sobre as entidades, café com entidades. E aí depois, uns 2 dias depois, acho, no grupo meu das minhas irmãs, com a minha mãe, aí a minha irmã acho que comentou alguma coisa, né? Sobre alguma coisa que eu tinha falado. Aí minha mãe falou assim, eu não assisti não essa live. Eu não sei. Eu não tive vontade de assistir não. Eu falei, tá tudo bem, mãe. A minha mãe, apesar de ser a bruxa mor da família, ela que iniciou a gente nesse caminho das bruxas, vamos dizer assim, ela tem medo, entende? Ela tem medo. E minha mãe tem uma conexão com o mundo espiritual muito grande. Ela ouve, ela vê, né? E por muitos anos ela bloqueou isso na vida dela. E depois que eu e a Paula, minha irmã, começamos a trabalhar mais com essas coisas, essas coisas de energia, né, atendimento energético e de falar sobre as entidades, falar sobre pessoas que já morreram de uma forma natural, ela foi começando a, sabe, tipo, acho que ela baixou um pouco as barreiras dela e começou a aceitar um pouco mais. Então aí, e ela é tão forte nela, que só um pouquinho da barreira que ela baixa, começa a aparecer muita coisa para ela, sabe? Mas ela ainda tem um pouco de medo, né? Porque não tem muita... É que não tem muita, na verdade ela tem muito ponto de vista desde quando ela era criança, apesar dela contar várias histórias da minha avó também, que era assim, tipo, sobrenatural, né? Vamos dizer assim. Então, o quanto você está disposto a receber das entidades, o quanto você está disposto a ouvir falar sobre isso, porque às vezes, assim como a minha mãe, às vezes você não quer nem saber de ouvir. Tá tudo bem, tá? Se você não quiser ouvir. Tá tudo certo. Se você não gostar, se você não tiver interesse, né? Bom dia, amores, que estão chegando agora. A Mirtes, a Dani, Matheus, bom dia, bom dia. Está falando de espíritos. Ai, meu Deus. Sim, amada, eu sou de família espíritas e morro de medo. Tá vendo? O Matheus já adora esse assunto, eu também adoro. Vocês percebem, gente? A gente tem medo, mas assim, eu falei esses dias atrás, eu vou repetir, porque pessoas diferentes estão assistindo hoje. A gente tem muito medo porque a gente ouve histórias de terror desde criança. Os filmes que falam sobre isso, eles trazem muita história de medo. E assim, a história é aterrorizante, o cenário é propício, é lugar normalmente no meio da floresta abandonada, em casa escura, aquelas casas que são super antigas, né? Que os móveis ficam rangendo, aí eles colocam uma música que o negócio fica ainda pior, aquela música de suspense, da tensão, né? Do susto. Então a gente cresce ouvindo muito só esse lado, aliás, ouvindo dessa forma essas histórias. Então, quando a gente chega na fase adulta, a gente se caga de medo. E eu vou falar, eu também tenho medo, cara. Eu adoro esse assunto, eu percebi que eu consigo lidar com isso de uma forma mais leve, eu percebo que eu consigo olhar para isso de uma forma diferente hoje, porque eu aprendi bastante coisa sobre isso, que me trouxe essa leveza. Mas se eu tô sozinha na minha casa à noite, escuto um barulho, filho, o cu aperta, né? Não passa nem pensamento. Então, eu também tenho medo. Mas eu sei que eu também tenho medo porque eu cresci ouvindo essas coisas.
Sabe? As crianças, por exemplo, até os 7 anos de idade, as crianças elas têm uma conexão com o mundo espiritual imensa, imensa. E na linguagem espírita, eles dizem que a gente vem para essa vida com lembranças da vida anterior. E a gente passa pelo processo de esquecimento até os 7 anos, mais ou menos, de idade. Então, a criança nessa fase é muito natural para ela se ela vê alguém que já morreu, por exemplo, sabe? Na verdade, para ela, se ela não sabe que a pessoa morreu, por exemplo, que ela nasceu depois que um avô faleceu, ela vai encontrar com esse avô várias vezes na vida dela até os 7 anos e ela vai conversar com ele, entende? E ela não, às vezes ela nem sabe que ele morreu, que ele não tem mais um corpo, não é que ele morreu, ele não tem mais um corpo, entende? A criança tem nós, quando somos crianças, a gente tem essa conexão. Eu não me lembro de nenhuma fase da minha vida dessa fase, porque eu penso que a gente está entre os dois mundos, assim, né? Na vida passada e começando a reconhecer essa vida. Então, por isso que eu acredito que muitas pessoas não tenham muitas lembranças dessa fase de criança até os 7 anos. Mas é muito natural. Então, se a criança não sabe disso, ela não vai ter medo. Percebe? Ela não tem medo. E eu estava lembrando aqui, eu li um livro da Shannon O'Hara, que chama Conversando com as Entidades, e ela conta uma história de que ela, desde criança, ela via, né, ela via espíritos, ela conversava com os espíritos, mas na cabeça dela, aquilo era uma coisa normal na vida de todo mundo. Ela só teve consciência de que não era normal aquilo quando ela começou a ir para a escola. Porque aí na escola ela ia falar sobre isso, os amiguinhos ficavam tirando sarro dela, tinham medo dela, ficavam apontando ela, falava que ela era esquisita. Então chegou uma fase da vida dela que ela não queria ir para a escola, porque aí ela se sentia esquisita no meio de todo mundo. Porque, e ela conta, eu achava que isso era uma coisa natural, que isso fazia parte da vida da gente. Então, aí não tinha medo, entende? Então, por que a gente tem medo? Porque a gente cresce ouvindo histórias de medo. Se a gente ouvisse desde criança que isso é uma coisa natural, normal, as pessoas que já partiram, os fantasmas, vamos dizer assim, eles só não têm um corpo, mas eles ainda continuam ali. As pessoas que estavam na nossa vida, elas continuam na nossa vida. Depois que não tem mais corpo. A gente só não, às vezes a gente não consegue ver porque a gente tem ponto de vista, a gente tem medo, a gente tem julgamento sobre isso. Então a gente impede a gente que se bloqueia nessa comunicação. Percebe? E eu lembro também que quando meu pai faleceu, esse assunto, um assunto que eu sempre gostei, sempre tive curiosidade, sempre me fascinou, mas eu nunca tinha tido a iniciativa de repente buscar informações, mais informações. Então, quando meu pai faleceu, que já faz mais de 20 anos, acho que 24 anos, fez 24 anos esse ano, eu acreditava, eu gostava, mas eu tinha muito medo também. Então, eu lembro que eu conversava com meu pai, só que eu falava para ele assim, não apareça para mim que eu tenho medo. Eu sempre falei. E, inclusive, depois de uns anos eu tive consciência de que eu demorei muito para sonhar com ele, inclusive para sonhar, entende? Porque essas pessoas, esses seres, eles aparecem pra gente não é a qualquer momento também, né? É só quando eles têm uma permissão para que isso aconteça. E o sonho é uma forma da gente se reencontrar com eles. Mas eu tinha medo, então eu falava pra ele, não apareça pra mim. Então nem no sonho ele aparecia, porque eu já tive sonho com ele, cara, que eu acordei, parecia que eu tava sentindo ele ainda perto de mim. Vocês nunca tiveram sonho com alguém amado, com alguém querido, que já não tem mais corpo? E você acordou chorando, por exemplo, porque você tinha certeza que você estava com essa pessoa? Você estava com essa pessoa, entendeu? Você estava com essa pessoa. Então, o quanto a gente está aberto para receber deles? O quanto a gente está aberto para perceber eles na nossa vida ainda? Entende? Deixa eu ver se vocês estão falando mais alguma coisa. Ouvir, ok, receber. Nem lascando. Ouvir, ok, receber, nem lascando. Medão. Ai, meu Deus. Outro dia eu vim
Como é que é? Eu vi minhas duas gatas. Ah, você viu essas duas gatas olhando para a sala sem luz, todas arrepiadas e né, tipo, rosnando, não sei, fazendo aqueles barulhos, né? Aí fui lá, tipo, vou ver vou ver com coragem. Chegando na sala, eu vi que fui, mas com o corpo todo arrepiado. Quase tive um infarto de coragem misturado com medo. Mas você percebe, a curiosidade também falou alto, né? Tipo, eu tô com medo, mas vou com medo mesmo. Percebe? Ai, gente. Bom dia, Mara. Eu li. Ai, tá meio ruim essa imagem pra mim aqui. Não, amada, era de ver a minha avó recebendo os espíritos que me deu medão. Então, porque... E também tem isso, né? Quando a gente é criança, quando a gente... ela ia em centro, você frequentava centro com ela, porque eu penso assim também, gente. Ponto de vista interessante meu. Que o ambiente em que a gente está influencia muito. Então, se você tá na tua casa, por exemplo, com a tua avó, e de repente você começa a ver a tua avó falando de uma forma diferente, e as pessoas que estão à volta dela sabem o que está acontecendo e conduzem isso de forma natural, você não vai ter medo. Agora, vamos supor, você vai para um centro. O centro tem todo um cenário, tem toda uma preparação ali, sabe? Tem as pessoas, as velas, ou sei lá mais o quê. E aí, muitas vezes a pessoa recebe um espírito, vamos dizer assim, só que aí o negócio é exagerado. A forma de lidar ali, sabe, de interpretação ali do negócio, tem pessoas que acabam transformando isso numa apresentação teatral. E isso dá medo, porque é estranho, é esquisito. E aí eu tô lembrando aqui outra história da Shannon também, que ela diz que o padrasto dela, o Gary Douglas, ele recebia Rasputin. E ela falava que pra ela, só que ele fazia isso na casa dele, quando vinham pessoas às vezes, sabe? Eles faziam reuniões e esse Rasputin aparecia. E ela falava que ela só percebia que ele estava falando diferente. Mas ela conversava com esse cara, com esse ser, entende? Então assim, ela não tinha medo. Porque tudo vai depender da forma como o outro... como essa pessoa tá também mostrando para você como que é feito isso. Verdade que precisa fazer todo esse teatro, vamos dizer assim. Porque já é cultural da religião também, sabe? E eu vou falar que eu fui num centro espírita, de Umbanda, acho que era. Era Umbanda, não lembro. Eu não lembro. Uma vez com uma amiga minha que eu queria conhecer. E ela falou, tem um na esquina de casa lá, na esquina perto de casa, vamos? Eu falei, vamos. Eu cheguei lá, tava chovendo esse dia. Era uma casa, é um bairro, ela mora num bairro que tem muitas casas antigas aqui em Campinas. É um dos bairros mais antigos. Então, sabe aquelas casas antigonas que tem a entrada diferente, sabe? Aí aquele piso de madeira daqueles tacos antigos e tal. Aí nós chegamos e era no andar de cima. E isso era, tipo, dia 20 de dezembro, mais ou menos. Nós subimos e tinha a sala lá, com as cadeiras em volta. Quando eu entrei, eu já senti aquele bafo, assim, sabe? Uma energia pesada, assim, densa, né? Pesada, densa. E ali eu fiquei, tipo, né? O que será que eu vou ver? O que será que eu vou acontecer? O que será que vai acontecer aqui? Porque também eu ouvia muitas histórias, eu já ouvi muitas histórias, né? Que não são histórias fofinhas. A gente nunca ouve história fofinha, porque também a gente não quer ouvir. Quando a gente senta na volta da fogueira ou na mesa depois do jantar, quando a gente se reencontra com a avó, com as tias, a gente quer ouvir histórias, né, de terror. Que dá medo mesmo, que é emoção. Aí, a mulher que era a dona ali, eu não vou saber como que fala os nomes, tá? Né, as denominações ali. A mulher que era a dona ali, ela começou a contar, isso era uma segunda-feira, e ela disse que ela tinha trabalhado pra caramba o dia inteiro, que aquele ia ser o último encontro do ano, porque depois ela ia fechar, eles iam fazer, né, fechar ali por umas 2, 3 semanas, e que ela estava super cansada, e ela quase tinha cancelado. Ela falou, gente, eu só não cancelei hoje, porque é o último encontro nosso, tá? Porque, nossa senhora, sabe assim? E pra mim, naquele momento, eu nem absorvi essa informação. Ok.
Aí, quando ela foi receber, eu não lembro nem quem que era, o preto velho, acho que era, que ela começou a fumar charuto. Ela ficou no meio da roda, assim, a gente tava tudo sentada, era uma, né, tipo um quadrado, assim, de cadeiras. Mas, cara, sabe quando você olha a pessoa e você não consegue acreditar no que tá acontecendo ali? Eu só olhava, eu julguei o tempo todo, porque eu falei, gente, essa mulher, ela não tá recebendo porra nenhuma. Sabe? Ela tá interpretando. Porque eu sei lá quantos anos faz que ela faz isso, ela já sabe como é que é. E não tô falando que eu não acredito que isso aconteça. Eu acredito, viu, gente? Eu acredito. Só que aquele dia, nessa situação, eu não acreditei. Porque aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, parece, não sei. Cara, sabe assim, a energia na primeira comunicação, eu não tinha consciência ainda dessas coisas. Eu não tinha estudado ainda essas coisas de energia profundamente. Mas eu sentia uma coisa estranha. Eu sentia algo estranho. Eu olhava e eu, sabe, tipo, eu só pensava. Eu não conversava com a minha amiga porque não tinha nem como. E ela ia ver, né? Mas eu olhava e eu falava, gente, isso daqui é uma interpretação. É um teatro que ela está fazendo. Porque ela não pode. É como ela escolheu vir aqui hoje, abrir hoje. Ela não pode decepcionar as pessoas que estão aqui. Ela tem que manter, ela tem que continuar fazendo o trabalho dela, sabe? E eu entendo isso. Mas ali não foi legal, foi estranho. Então percebe também como que o ambiente, a situação, é, a gente sente também, se não for verdadeiro, sabe? Então tudo depende de onde a gente está, de como a gente vê a situação. E, obviamente, essa experiência para mim não foi uma experiência legal, porque eu queria ver algo verdadeiro. E para mim aquilo ali não estava sendo verdadeiro. A energia densa, não gostei, sabe? A energia muito densa. E, tipo, nunca mais fui. Nunca mais fui nem nesse, nem em nenhum outro lugar. Porque hoje eu acredito que eu não preciso, sabe? Para me comunicar. Eu não preciso estar num lugar assim para poder ter essa comunicação, a não ser que eu queira estar para trabalhar, aí é diferente, né? E não é o caso. Foi. Não, ela tinha a própria igreja, mas não lembro. Mas me lembro que ela recebia pessoas e os espíritos em casa, o tranca-rua. Então eu nem conheço, sabe? Eu tipo, não tenho nem. Eu conheço de nome, mas não sei o quem é quem, o que eles fazem, qual é o trabalho deles, eu não sei. Não sei muito, sabe? Eu acho que era uma mistura crística com umbanda. Só sei que ela sempre recebia dois espíritos, sempre os mesmos. Mas percebe, gente, tudo vai depender de como a gente vê, né? De como a gente presenciava, aí vivenciava. E depois tem outra, aí nos bastidores. O que a gente ouvia falando sobre isso? Entende? Eu cagava de medo quando eu via foto. Minha avó morava na praia, morou na praia há muitos anos. Eu morria de medo no dia 1º de janeiro, quando a gente passava o ano novo lá, de ir pra praia e ver aqueles buracos com vela dentro, gente. Ave Maria. Eu tinha muito medo, mas porque a minha mãe tinha medo, então ela falava, ai meu Deus, ai, nossa. E aí eu olhava para aquilo, para mim era pesado. Eu falava, ai, que coisa estranha, que coisa esquisita. Entende? Por que é estranho? Não é nada, tipo assim, hoje se eu for olhar, eu vou pensar, tá, é um buraco na areia com uma vela. E qual é o significado que eu dou para isso? Tem isso também, sabe? O significado, a significância e a importância que a gente dá para a coisa. Como a gente olha para aquilo, aquilo pode crescer ou não, pode diminuir. A Mara está dizendo, vixe, tanto isso em ver a minha mãe. Recebendo minha mãe, parecia um paraíso. Um paraíso? Um para-raio. Aí vinha do nada. Já vou eu ter que mandar a pessoa procurar o mundo dela, socorro. Então, mas hoje a gente tem ferramentas, hoje a gente consegue ter mais consciência. E eu estou vindo aqui falar sobre isso para trazer essas consciências. Ontem mesmo eu estava no dentista e aí não sei, a gente começa a conversar, eu e meu dentista, né? O negócio de trocar a borrachinha é 5 minutos, mas a gente fica meia hora conversando. E aí, ela tava falando. Eu já sei o que eu vou falar. Eu vou contar outra coisa. Uma amiga minha, porque eu vou explicar o que eu conversei com ela. Uma amiga minha, anteontem, postou assim nos status dela se alguém conhecia algum eletricista. Eu vi que até que ela entrou aqui, não sei se ela tá. Porque ela estava sem luz na casa dela. Aí eu só mandei uma mensagem assim pra ela.
o que aconteceu? Verdade, tem entidade aí? Foi a pergunta que eu escrevi para ela e a resposta dela foi sim. Entendeu? E aí a gente conversou. Eu falei para ela, por que eu tô falando isso, gente? Quando as entidades, elas querem chamar nossa atenção, a primeira coisa que elas fazem é interferir nos aparelhos elétricos, eletrônicos. Entende? E ali nessa situação dessa minha amiga, eu falei pra ela, por que você não limpou isso ainda? Não facilitou? Ela falou, eu até nem lembro direito mais como é que faz, porque a gente para de ficar usando as ferramentas e acaba entrando no esquecimento. Então eu falei, eu vou fazer daqui. Então eu fiz um trabalho daqui da minha casa, como eu conheço a casa dela, eu me conectei rapidamente lá com a casa dela, eu sei, conheço todos os ambientes, cara, eu via como se estivesse tendo uma festa na casa dela. Era a sensação que eu tinha de tanta gente que tinha ali, entende? Tava lotado de entidade. E tinha umas até que estavam bravas, porque vinham cenas, vinham imagens na minha cabeça. E a energia foi tão forte, cara, que eu não parava de lacrimejar, de bocejar e de arrepiar. Foi 10 minutos o negócio que eu fiz. E depois que acabou, um calorão, cara, um calorão, um negócio estranho. Então, aí eu te pergunto, o quanto que as entidades estão influenciando na sua vida, na tua casa, e você nem sabe que são elas. E aí eu não sei por que foi que eu comecei a conversar com a minha dentista, e eu contei essa história, e ela falou, então eu acho que eu sei por quê. Então, aconteceu um negócio na minha casa também, ela falou. Esses dias o meu filho estava assistindo TV e a TV começou a sair do ar. E aí a gente achava que era a NET. Ela falou, só que tem no quarto também. A do quarto estava ok e a da sala não. Eu falei, então. Ela falou, se fosse da empresa, acho que todas as TVs estariam com problema. Eu falei, provavelmente. Aí ela falou assim, e nesse dia a gente falou muito sobre o meu pai. O pai dela já partiu também. Vocês percebem? Aí eu falei, o que você acha? Eu falei, eu falei, na verdade, quando você falou que a TV já deu pifou do nada, porque normalmente vem assim, minha TV parou de funcionar do nada. Sabe assim, a luz ficou piscando. Essas coisas que acontecem. É a energia que tá ali, entende? Querendo chamar a nossa atenção. Aí ela falou assim, então quando a gente fala muito, a gente acabou chamando. Eu falei, provavelmente. Aí tá, muito provavelmente também ele quis dizer assim, eu tô aqui. Vocês estão falando de mim, mas eu estou aqui. Eu estou ouvindo vocês falarem de mim, sabe? Então, o que tá acontecendo na tua casa de estranho? Tá alguma coisa acontecendo aí? Tem algo acontecendo que você não consegue explicar? Que é do nada? Tipo, do nada tal coisa parou de funcionar. Do nada tá pifando não sei o quê. Do nada tá piscando a luz. Do nada começou um vazamento. Cara, olha pra isso. Olha pra isso. Fica presente pra isso, sabe? E a forma de vocês saberem se tem entidade ou não é só perguntar. Verdade, tem entidade aqui? E vai vir um sim ou um não na cabeça. Agora, se você tem medo até de fazer essa pergunta, tá tudo bem também. Não precisa fazer. Mas não significa que ela não tá aí, né? Aí vai de você. Agora que você tem essa informação, chupa essa manga, entendeu? Porque o que você ouve não tem como desouvir depois. Aí entrou na tua cabeça, agora já era. Não tem volta. Agora que você já sabe disso, você pode se perguntar, verdade, eu escolho ficar aqui sem saber, sem ter certeza, sem me comunicar, sem saber o que fazer, ou eu escolho fingir que nada está acontecendo. Pode ser que você escolha fingir que nada está acontecendo. Tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Mas o que acontece? Nem sempre essas entidades aí, elas querem te fazer mal, cara. Às vezes elas querem só que você perceba que elas estão aí. Às vezes elas só estão de passagem. Sabe quando você tá andando distraída no shopping e você entra numa loja e depois que você olha e fala, oxe, o que eu tô fazendo nessa loja? Porque você estava no celular com alguém, por exemplo, falando no celular. As entidades também fazem isso. Às vezes elas estão distraídas e elas entram na tua casa. Tipo, opa, o que eu tô fazendo aqui? Mas elas não têm consciência. A não ser que você chame a atenção delas. E às vezes chamar a atenção é só falar, eu tô vendo você aqui. Entende? Pode ir embora. E minha tia do lado, deixa eu ver, o que vocês estão falando aqui mais? Espera aí. A Dani. E a minha tia do lado da minha mãe e do Val do amanhecer.
Não entendi. É o preto velho, minha avó recebia. Bom dia para quem entrou. Já assim, estou muito brava por esses dias. Me ajuda aí, amiga. Estou muito brava. Eu vi que você entrou no meu grupo e saiu, né, bonitinha? Entra e fica lá. Aliás, eu vou aproveitar e falar aqui. Eu criei um grupo ontem, eu ainda não cheguei a divulgar, assim, tá, gente? Tô falando aqui agora pra vocês. Criei um grupo no WhatsApp chamando Convivendo com as Entidades. Eu estou criando um curso, tá? Então é óbvio que eu vou falar do meu curso também. Mas o meu intuito ali nesse grupo é a gente trocar ideias, trocar informações, eu trazer mais consciência pra vocês. Às vezes eu quero falar algo bem curtinho e não quero gravar vídeo. Entendeu? Eu mando um áudio lá para vocês. Se vocês precisam de clareza sobre alguma situação, manda lá no grupo, cara. Sabe? Não tem quase ninguém. Deve ter as 4 pessoas. Eu, meu marido, minha irmã e mais uma pessoa que entrou. E eu 2 vezes, na verdade. Entra lá. Vamos conversar, sabe? Porque às vezes aquilo que você precisa saber, outra pessoa também tá desejando de resposta, tá desejando uma resposta, né? Na minha página aqui do Instagram, gente, vai ter assim, na página principal vai estar assim, ó, depois da minha foto, vai ter assim, mensagem e contato. Clica ali no contato, você pode me chamar no WhatsApp. Ou, se você for na bio, o primeiro botão da bio, quando você clica lá, que aquele link fica embaixo da foto da gente, vai abrir uma página, vai estar lá, grupo, Convivendo com as Entidades, grupo. Clica ali que você vai entrar direto no grupo e vamos conversar ali, gente. Eu escolho falar mais sobre isso. Chega de ficar sentada no sofá, sabe? Vendo os dias passarem, que era o que eu tava fazendo. Escolho me mexer. E hoje sextou, então hoje é um bom dia pra gente começar já a conversar e trazer consciências, tá? Eu tô fingindo que nada tá acontecendo. Só quero ficar quieta e já falo. Que deixa em paz, galera. Cara, se você tá muito bravo e é do nada, sem motivo aparente, é a entidade mesmo. Eu volto, já tô voltando. Entra aí, gente. Quero entrar. Tá no link da bio. A hora que acabar, espera acabar aqui e aí vocês entram lá no grupo, tá? Vamos conversar lá. Eu não postei nada ainda, porque é WhatsApp, né, gente? Não adianta eu postar coisas e vocês entrar depois. Vocês não vão ver. Mas entra e espera, que eu vou falar lá. Vamos trocar ideia. Vamos aprender mais. E aí, voltando à minha dentista, que eu comecei a falar uma coisa e não falei. Que eu sou dessa também. Ela falou assim, nossa, às vezes, quando eu comecei a conversar com ela sobre essa questão do pai dela, a questão da TV, da casa dela e tal, ela falou assim, eu não vejo muita gente falando sobre isso, as pessoas têm muito medo, né? Eu falei, tem muito medo, tem muito preconceito, tem muita crença envolvida nisso. Ela falou assim, eu fico conversando com as pessoas, e sabe, porque quando o pai dela faleceu, e ela foi conversar, ela foi acho que numa vidente, não é vidente, uma cartomante, uma pessoa que leu as cartas, eu não sei. Mas a mulher trouxe muita consciência para ela nas leituras das cartas ali, né, que ela fez. E ela foi querer falar para os irmãos sobre o pai dela, que o pai dela estava bem. E nanana, sabe, falar essas coisas, e eles tiraram sarro da cara dela. Tiraram sarro, você é louca, nossa, que nada a ver, você tá viajando, sabe essas coisas? E ela ficou puta quando eles fizeram isso com ela. E aí, assim, ela fala que a mãe dela acredita, mas também, tipo, não quer ouvir. Porque tem medo, né, gente? É medo, é medo. Aí ela fala assim, eu fico falando com a minha mãe, tentando enfiar na cabeça da minha mãe, que isso é uma coisa natural. Eu falei, Dani, não faça isso. Não perca o seu tempo querendo enfiar na cabeça de ninguém nada. Cada um tem o seu tempo para aprender. E às vezes a pessoa nem aprende e tá tudo certo. Mas assim, se você tem essa consciência, faça você... Por você e por ele. Entende? Faça você. Não perca seu tempo. Então eu falo pra você também, gente. Se você tem consciência das coisas, se você tem o conhecimento, se você tem pessoas à sua volta que não adianta falar, que não entra na cabeça delas, não desperdice mais a tua energia com isso. Não queira tentar enfiar na cabeça de ninguém nada. Percebe? Cada um vai aprender no tempo que quiser, que escolher a fazer isso. Entende? Beijo, vai trabalhar, amor. Entende? Então, assim... E o quanto também a gente entra em permissão com as escolhas das pessoas. Né? E não só das pessoas que têm corpo. A minha prima entrou aqui agora e eu lembrei do que eu queria falar, que tem a ver com a mãe dela. Que, na verdade, a mãe dela era minha prima e ela é filha da minha prima.
Por que que eu vejo essa situação na minha cabeça? Eu vi um status hoje no WhatsApp de um conhecido meu que a mãe faleceu, a mãe, né, partiu faz alguns meses, 8 meses. E ele tá sempre postando coisa assim, tipo, que ele sente muita saudade. E hoje ele postou que ele não se conforma, tipo assim, ele não se conforma com a partida dela. Com tanta gente ruim no mundo, por que que Deus foi levar você? Ele escreveu. E eu, sabe assim, quando você vai com o dedinho pra responder, não vai, entra, tipo assim, eu falei, cara, verdade, isso vai ser contribuição pra ele? Aí me veio assim, não vai adiantar eu falar, ele tá triste, sabe? Não adianta eu querer trazer uma consciência pra ele nesse momento, ele não vai receber. De repente, não é isso que ele quer ouvir. E as pessoas, quando elas partem, também é escolha. Tudo a gente escolhe, gente. Tudo a gente escolhe. Inclusive, partir, deixar o corpo físico, a gente também escolhe. E muitas vezes não é consciente. Não é consciente. É inconsciente. E essa minha prima, quando ela descobriu há um tempo atrás que ela tinha um problema, eu não vou lembrar, eu acho que era cardíaco, não sei. Kátia, se tiver aí, você fala. Qual que era o problema da tua mãe? E o médico falou que ela precisava fazer uma cirurgia. E ela disse, eu não vou fazer essa cirurgia. Ela se recusou a fazer. E não contou pra ninguém também, porque ela sabia que se ela contasse, todo mundo ia ficar pegando no pé dela. E eu não sei quanto tempo depois disso que ela morreu, partiu, deixou o corpo, entendeu? Agora eu te pergunto, não foi uma escolha? Ela não escolheu isso, gente? A partir do momento que ela soube que ela precisaria fazer uma cirurgia e ela se recusou a fazer a cirurgia, isso é uma escolha. Esses dias atrás também, conversando com uma pessoa e ela comentando que a sogra tinha falecido e quando a sogra faleceu, veio ficar, né, tipo, foi passar uns dias na casa dela porque estava doente. E ela dizia, Deus me leva, porque estava sofrendo. Sabe? Eu não sei, esse meu amigo, eu não sei do que a mãe dele faleceu. Eu não sei. Mas foi escolha também, gente. É uma escolha, só que nós somos egoístas a ponto de preferir que a pessoa fique com a gente infeliz, triste, doente, sofrendo, vegetando, do que ela se libertar disso tudo. Porque quando a gente deixa o nosso corpo, se liberta de todas as dores, gente, do mundo físico. Todos os problemas do mundo físico, eles se acabam, porque esses problemas que a gente vive hoje é só daqui. É um problema desse mundo material que a gente vive. Dessa vida que a gente escolhe nesse planeta Terra, que aliás é um dos mais densos, né? É um planeta, para a gente reencarnar, é um planeta dos menos evoluídos do sistema solar. Eu já ouvi falar em lugares diferentes a mesma história, entende? Então, assim, se a gente escolheu estar aqui também, cara, a gente tem um motivo de estar aqui. Ou a gente está na escala, nós estamos no comecinho da evolução da jornada, ou a gente está já num grau mais evoluído e escolhe estar aqui para poder trazer consciência para outras pessoas. Percebe? Vale do Amanhecer é um templo, tem em Brasília e em Portugal até. Ah, tá, não conheço, nunca ouvi falar. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês de consciência, mais um pouquinho, porque eu escolho falar mais sobre isso. E aí, depois do que a minha dentista falou ontem, aí eu fiquei pensando, cara, é verdade, né? Como seria eu falar mais vezes sobre isso, trazer mais consciência? E eu sei que quando eu falo, eu trago de uma forma leve. Porque quando eu aprendi, quando eu estudei, quando eu comecei a ler sobre isso, comecei a aprender, eu comecei a enxergar as coisas de uma forma mais leve. Eu comecei a ver de uma forma que eu não era a mesma forma que chegava até mim através das pessoas, através das histórias. Porque eu pensava e falava assim, cara, nem é tudo isso. Sabe assim? Nem é tudo isso, nem é tão, desse jeito, sabe? Mas as pessoas, elas dramatizam, né? Potencializam um negócio para ficar bem interessante. E quem vive da mídia, tipo de criar filmes e livros e histórias, quer a audiência. E a audiência é quando a gente deixa todo mundo com muito medo, né? Pode ver, os filmes de terror são os que mais têm audiência. Nossa, o filme foi maravilhoso. Gente, você cagou de medo, começa ouvindo o filme, foi maravilhoso.
É o que as pessoas dizem. Quanto mais medo você passar no filme, mais você acha que ele foi bom. Eu nunca gostei muito de assistir esse tipo de filme. Eu lembro de um filme que eu assisti, porque eu não gosto desse negócio do... Eu odeio levar susto. Então, e filme de terror tem muito isso. Então eu falo, não quero ficar assistindo. E aí é a tensão, que a gente fica o tempo todo tenso, né? Mas quando eu era mais nova, de vez em quando eu assistia alguma coisa. E uma vez eu assisti o que chamava Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair. Cara, esse filme não tem nada. Não mostra nada. Não tem assim, aparições, não tem nada. É um grupo de amigos que tá numa floresta à noite, né, gente? É sempre à noite, né? Naquela escuridão. Eles estão se filmando as coisas. Então aparece assim, tipo, eles escutam barulhos. Eles escutam passos. Eles estão dentro da barraca. A barraca é como se alguém estivesse lá de fora batendo. Assim, quando eles saem no outro dia não tem nada. Entende? Então, assim, é isso. E eu falei assim pro meu marido, né? Já era casada. Eu falei, eu não sou muito de assistir filme de terror. E esse filme, na verdade, não tem nada. Mas foi o filme que eu tive mais medo da minha vida. Por quê? Porque mexe com a tua imaginação. Então, a tua imaginação faz com que o negócio potencialize vezes 10. Não tem nada, mas você morre de medo, porque ele mexe com a tua imaginação. Então, da mesma forma que um filme que não mostra nada deixa você cagando de medo, a vida real, quando a gente tá aqui no dia a dia, quando você pensa no assunto, você morre de medo, porque a tua mente já tem tantas histórias que ela já criou ali, ó, e assim, a tua e a minha também, né, gente? Porque a minha mente também faz isso. Eu, cognitivamente, eu tenho consciência de algumas coisas, mas na hora H, eu tenho medo. Eu não vou negar, tenho medo também. E é isso, amores. E esses dias eu falei, vou falar rapidinho sobre isso. Quando eu fui ver depois que eu salvei aqui o vídeo, 50 minutos falando como pode melhorar. Vocês percebem? Pra mim isso é um assunto que eu começo a falar, falo. Porque tem muita informação, muita história para contar, muitos exemplos para dar. E eu sei que quando eu conto histórias e conto os causos e quando eu trago essas informações, traz consciência também. Pra mim também, viu, gente? Mesmo que eu saiba dessa história, já tenho ouvido ela mais de uma vez, quando eu tô verbalizando. É como se eu estivesse ouvindo outra pessoa falar. Então o negócio vai ficando cada vez mais... vai entrando mais essa informação dentro de mim, né? E se você assiste todas as vezes que eu entro ao vivo, se você acompanha, você vai ver eu repetindo as histórias. Porque quando a gente assiste uma live, um vídeo, a gente não capta todas as informações que são passadas ali. Quantas vezes você já leu um livro que cada vez que você lê parece que você enxerga de forma diferente a mesma história? Porque cada vez que você lê é uma coisa que você está pronto para receber, para absorver, né? A gente não consegue ouvir e receber tudo de uma vez. Principalmente quando é novidade. Então, por mais que você fale, eu já ouvi isso. Mas será que era isso que você precisava absorver de fato? Às vezes não, entende? E é isso, amores. Então, ó, entra no meu grupo lá. Vai lá na bio. Clica no link lá, vamos conversar sobre isso. E eu já tô com um aqui na minha cabeça. Eu tinha colocado a gravação da minha outra aula. Onde você vai? A meu marido saindo. Enfim, é gato que eu vou falar. É injeção de linguiça. Eu tô já aqui na minha cabeça a data pra eu dar esse curso das entidades. O nível 1, tá, gente? O nível 1, que é o básico. Vocês querem aprender? Quer aprender um pouquinho mais? Quer ter mais consciência? Quer aprender como fazer para trabalhar essas entidades? Para identificar as entidades? E o que fazer com elas depois? Vem comigo. Entra no grupo lá, que logo eu tô divulgando isso aí também, tá bom? Sextou, gente. Bora. Bora curtir o final de semana. Eu volto aqui, hein?